Antes mesmo de você colocar os pés no chão esta manhã, o seu dia já estava sendo escrito. Não pelo destino, não pelo acaso, pelos pensamentos que sua mente começou a produzir nos primeiros instantes após o despertar. Cada pensamento é um pincel, e a tela do dia que está à sua frente já está recebendo as primeiras pinceladas antes de você tomar consciência disso. Napoleon Hill disse algo que ficou gravado em mim desde a primeira vez que li. Ele disse que o homem que não controla seus pensamentos matinais não controla seu dia, e o homem que não controla seu dia acumula anos de dias que aconteceram para ele em vez de serem criados por ele. É uma observação simples na forma e devastadora na implicação, porque significa que a qualidade da sua vida, olhada em conjunto, é a média dos seus dias. E a qualidade dos seus dias é determinada pelos pensamentos que habitam a sua mente nas primeiras horas de cada manhã. Isso não é exagero, não é motivação exacerbada. É o resultado de décadas de pesquisa de Hill sobre como as mentes mais realizadas do mundo operavam, e o padrão era consistente e irrefutável. As pessoas que viviam vidas extraordinárias não tinham circunstâncias melhores do que as demais. Tinham pensamentos matinais melhores. Tinham uma qualidade de mente no início do dia que criava uma qualidade de percepção, decisão e ação ao longo do dia que produzia resultados cumulativamente diferentes. Que essa qualidade de mente não era um dom de nascença. Era uma prática. Uma escolha deliberada feita toda manhã antes que o mundo externo tentasse fazer essa escolha por elas. Você está aqui nesta manhã porque está pronto para fazer essa escolha de forma consciente, para entender exatamente como seus pensamentos matinais definem o seu dia e para instalar os pensamentos que vão criar o dia que você quer viver. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: meus pensamentos da manhã definem meu dia e eu os escolho agora. Não como reflexo, como declaração de autoria, de alguém que está assumindo o leme da própria mente antes que a correnteza do dia tente assumir por ele. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa prática de autoria mental se aprofunda uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta a mente clarear, sinta o corpo acordar completamente. Você está no estado ideal para escolher os pensamentos que vão definir este dia. Hill ensinava que pensamentos não são apenas produtos da mente, são forças reais com direção, intensidade e consequências mensuráveis. E ele distinguia com precisão entre 3 categorias de pensamentos que operam de formas radicalmente diferentes no campo da criação. A primeira categoria são os pensamentos reativos. São os que surgem automaticamente em resposta a estímulos externos. A notificação que chega, a mensagem que aparece, a lembrança de um problema pendente. Esses pensamentos não foram escolhidos, foram provocados. E quando a manhã começa com pensamentos reativos, você imediatamente entra num estado de resposta em vez de criação. O dia passa a acontecer para você em vez de ser criado por você. A segunda categoria são os pensamentos habituais. São os que surgem não por provocação externa, mas por repetição interna. Os padrões que se instalaram ao longo do tempo e que rodam automaticamente quando a mente não está conscientemente direcionada. Para muitas pessoas, esses padrões incluem preocupações crônicas sobre dinheiro, saúde, relacionamentos. Ansiedades que não têm objeto específico, mas que tingem a experiência do dia com uma coloração de tensão que afeta cada percepção e cada decisão. A terceira categoria são os pensamentos direcionados. São os que você escolhe deliberadamente, que você instala com intenção, que carregam a frequência que você quer que o dia inteiro carregue. Esses são os pensamentos que Hill identificou como os que definem a qualidade de vida das pessoas mais realizadas. Não porque eliminam os reativos e habituais, mas porque são instalados com tanta consistência e intensidade que se tornam o padrão dominante ao qual a mente retorna naturalmente ao longo do dia. Filipenses 4, versículo 8 diz:
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Não nisso penseis quando for conveniente. Nisso pensai, como prática, como escolha deliberada e consistente, como a instalação dos pensamentos direcionados que Paulo sabia que determinavam a qualidade da experiência humana. Pense agora comigo. Qual das três categorias domina seus pensamentos matinais atualmente? Quando você acorda, o que vem primeiro? São pensamentos reativos provocados pelo celular ou pelas pressões do dia? São pensamentos habituais de preocupação ou de ansiedade? Ou são pensamentos direcionados que você escolheu instalar? A honestidade com essa pergunta é o ponto de partida para mudar o que precisa mudar. Hill identificou 6 tipos de pensamentos direcionados que, quando instalados pela manhã, definem o dia de formas específicas e positivas, não teorias abstratas. 6 categorias concretas de pensamento que produzem estados mentais e resultados correspondentes. O primeiro tipo é o pensamento de gratidão específica, não gratidão genérica. Gratidão com nomes, com detalhes, com a emoção real de quem reconhece o bem específico que existe na sua vida. Quando você começa o dia com pensamentos de gratidão específica, você instala no campo mental a frequência de ter, de receber, de ser abençoado. E essa frequência filtra o dia inteiro, buscando mais evidências do que é bom, do que funciona, do que está chegando. O pensamento de gratidão específica também tem um efeito neurológico real que a ciência moderna confirma. Ele ativa circuitos cerebrais associados ao bem-estar e à abertura cognitiva, o estado em que a mente percebe mais oportunidades e toma decisões de maior qualidade. Começar o dia com gratidão específica não é apenas espiritualmente correto, é neurologicamente inteligente. Diga agora: eu sou profundamente grato por 3 coisas específicas na minha vida agora. Pense nelas. Sinta a gratidão real por cada uma. Deixe que essa emoção tome conta do campo mental por um momento. O segundo tipo é o pensamento de possibilidade expandida. É o pensamento que deliberadamente amplia o que você considera possível para você hoje. Não amanhã, hoje. O que poderia acontecer hoje que representaria um avanço real? Que porta poderia se abrir? Que insight poderia chegar? Que conversa poderia acontecer? Hill observou que as pessoas com alta realização tinham uma forma específica de se relacionar com o dia que estava começando. Elas o viam como um campo de possibilidades, não como uma lista de obrigações. E essa diferença de perspectiva, instalada deliberadamente no início do dia, criava uma abertura perceptual que tornava real o que para outros permanecia invisível. O terceiro tipo é o pensamento de identidade próspera. É a afirmação de quem você é, não do que você quer ser. Não estou tentando ser próspero. Sou alguém que naturalmente cria e vive em prosperidade. Não estou buscando oportunidades. Sou alguém para quem as oportunidades certas aparecem consistentemente. Essa distinção entre aspiração e identidade é fundamental, porque o comportamento segue a identidade com uma consistência que não segue a aspiração. Quando você pensa em si mesmo como próspero, você age de formas que pessoas prósperas agem. Não por esforço consciente, por coerência interna. E essa coerência cria os resultados que confirmam a identidade, que aprofunda a identidade, que cria mais resultados. Aqui quero pausar. O trabalho de instalação de pensamentos direcionados que Hill descreveu é exatamente o que está estruturado na Bíblia da Mente Milionária, num sistema que você aplica diariamente com acompanhamento. Se você quer ir além do que conseguimos cobrir aqui, o link está fixado nos comentários. Vale muito. O quarto tipo é o pensamento de propósito claro. É trazer para a mente toda manhã a razão mais profunda pela qual você está construindo o que está construindo. Não as tarefas do dia, o propósito por trás delas, o legado que está sendo criado, as pessoas que serão impactadas, o bem maior que está sendo servido.
Hill descobriu que o pensamento de propósito claro tem um efeito extraordinário sobre a qualidade da ação ao longo do dia. Quando você sabe profundamente por que está fazendo algo, a forma como faz muda. A atenção que dedica muda. A resiliência, quando encontra obstáculos, muda. O propósito é o combustível de maior octanagem disponível para a mente humana, e reabastecê-lo toda manhã é uma das práticas mais poderosas que qualquer pessoa pode desenvolver. O quinto tipo é o pensamento de fé operacional. É a certeza tranquila, renovada a cada manhã, de que você não está operando sozinho, de que existe uma inteligência maior, um campo de providência, um Deus que conhece os seus pensamentos e coopera para o seu bem. Esse pensamento não elimina os desafios do dia, mas muda completamente a postura com que você os enfrenta, de alguém que luta contra o mundo para alguém que caminha com uma força que o mundo não pode vencer. Jeremias 17, versículo 7 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para a corrente e não receia quando vem o calor. O pensamento de fé operacional é as raízes que chegam à água. E quem tem raízes na água não receia o calor do dia. O sexto tipo é o pensamento de intenção específica para o dia. Uma frase clara que captura o que você quer criar, como quer agir e quem quer ser ao longo das próximas horas. Não uma lista de tarefas. Uma declaração de intenção que orienta toda a energia disponível para uma direção clara. Quando você começa o dia com uma intenção específica instalada na mente, você cria o que Hill chamava de força de atração direcionada. Uma energia com um endereço. E energia com endereço é exponencialmente mais efetiva do que energia dispersa em múltiplas direções sem coordenação. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com intenção real e com a emoção de quem está escolhendo o dia. Meus pensamentos da manhã definem meu dia, e eu os escolho com consciência e propósito. Repita. Meus pensamentos da manhã definem meu dia, e eu os escolho com consciência e propósito. Eu instalo pensamentos de gratidão, possibilidade, identidade próspera e fé toda manhã. Repita. Eu instalo pensamentos de gratidão, possibilidade, identidade próspera e fé toda manhã. Minha mente está direcionada para o que quero criar e esse direcionamento atrai o correspondente. Repita. Minha mente está direcionada para o que quero criar e esse direcionamento atrai o correspondente. Hoje, eu sou o autor do meu dia, não apenas o personagem dele. Repita. Hoje, eu sou o autor do meu dia, não apenas o personagem dele. Eu começo meu dia vencendo, porque meus pensamentos desta manhã já pintaram as primeiras pinceladas do dia que vou viver. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo, porque meus pensamentos desta manhã já pintaram as primeiras pinceladas do dia que vou viver. Sinta cada pensamento direcionado se instalando. Sinta o dia sendo escrito do jeito certo antes mesmo de começar. Napoleon Hill resumiu décadas de pesquisa sobre o poder dos pensamentos matinais em uma observação que atravessa o tempo. Ele disse que a diferença entre uma vida ordinária e uma vida extraordinária não está nas circunstâncias. Está nos pensamentos que habitam a mente nas primeiras horas de cada dia. Mude esses pensamentos consistentemente e as circunstâncias seguirão. É lei. É previsível. É disponível para qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho. Você está fazendo o trabalho. Hoje, nesta manhã, com cada pensamento direcionado que instalou, com cada afirmação que repetiu, com cada escolha consciente de ser o autor em vez do personagem. E se você quer esse trabalho estruturado, com um sistema completo de transformação diária, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários. Meus pensamentos da manhã definem meu dia, e eu os escolho agora. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a assinatura do autor, a declaração de autoria sobre o dia que está começando.
Curta esse vídeo se essa manhã mudou a qualidade dos pensamentos com que você vai iniciar o dia. Compartilhe com alguém que começa os dias no piloto automático e ainda não descobriu que pode ser o autor. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de autoria esperando por você. Nos vemos amanhã. E lembre-se, seus pensamentos de hoje estão pintando o dia. Pinte bem. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre pensamentos matinais que raramente é mencionada, mas que pode ser o elemento que estava faltando para você. Ele chamava de o efeito composto dos pensamentos matinais. A observação de que os pensamentos que você instala toda manhã não apenas definem aquele dia. Eles se acumulam, como juros compostos, mas no campo mental. No primeiro dia, um pensamento direcionado instalado pela manhã cria uma leve inclinação no campo. Você percebe, talvez, uma oportunidade que ontem não percebia. Talvez tome uma decisão ligeiramente melhor. Talvez a conversa que você tem no trabalho tenha uma qualidade diferente. Na primeira semana, a inclinação se aprofundou. O campo é um pouco mais estável. Os pensamentos habituais de preocupação têm menos poder, porque o padrão direcionado está mais forte. No primeiro mês, algo mudou de forma perceptível. Não apenas nas circunstâncias externas, na forma como você se relaciona com o mundo, na confiança com que age, na clareza com que decide, na abertura com que percebe. E ao final de um ano de pensamentos matinais consistentemente direcionados, a distância entre a vida que você vive e a que vivia um ano atrás é o resultado desse efeito composto. Uma manhã de cada vez. Um pensamento de cada vez. Um dia de cada vez. Hill dizia que as pessoas subestimam o que podem criar em um ano de prática consistente e superestimam o que podem criar em um dia de esforço intenso. A consistência supera a intensidade no longo prazo. Sempre. Você está construindo a consistência agora. E o efeito composto já está operando. Eclesiastes 11, versículo 6 diz: Pela manhã semeie a sua semente, e à tarde não deixe descansar a sua mão, porque você não sabe qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Semeie pela manhã, sem faltar, sem negociar, sem apertar o soneca, porque não sabe qual das sementes vai criar a grande colheita, mas sabe que quem planta toda manhã, inevitavelmente colhe. Plante hoje, e amanhã, e depois de amanhã. A colheita é certa para quem não para. Boa manhã, e que os pensamentos que você escolheu hoje criem o dia que você merece viver. E uma última coisa antes de você fechar esse vídeo. Hill recomendava uma prática que chamava de registro de pensamentos matinais. Uma vez por semana, logo após a prática matinal, você escreve os pensamentos que instalou, não como tarefa burocrática, como âncora, para que ao longo da semana, quando o dia ficar difícil e os pensamentos reativos tentarem tomar conta, você possa olhar para o que escreveu e voltar ao estado que criou de manhã. Esse registro funciona como uma bússola. Quando você se perde no meio do dia, na pressão, no ruído, no cansaço, você olha para o registro e se lembra: foi assim que comecei. Foi esse o pensamento que escolhi. Posso voltar a ele agora. Que o retorno a um pensamento direcionado no meio de um dia difícil não é fraqueza, é maestria. É a prática de quem entendeu que o estado mental não precisa ser dominado pelas circunstâncias externas, que pode ser escolhido, instalado e restaurado independentemente do que o dia apresenta. Você tem essa capacidade. Esta manhã você a exerceu, e cada vez que você retornar ao estado que criou aqui, estará fortalecendo o músculo do pensamento dirigido que Hill identificou como a característica central de todas as vidas extraordinárias que estudou. Então escreva, registre e retorne quando precisar. O pensamento direcionado é o recurso mais renovável que existe. Está disponível toda manhã, sem custo, sem pré-requisitos, sem exceções. Só precisa ser escolhido. Até amanhã cedo, com mais uma escolha, com mais um dia pintado do jeito certo. Mas tem ainda um elemento que Hill considerava o mais transformador de todos quando se trata de pensamentos matinais,
e que quero que você leve com você hoje. Ele chamava de o pensamento de serviço, a prática de incluir toda manhã um pensamento sobre como você pode servir, contribuir e agregar valor às pessoas ao redor naquele dia específico. Não de forma abstrata, de forma concreta. Quem você pode ajudar hoje? Que problema pode resolver para alguém? Que palavra pode oferecer que vai fazer diferença? Que qualidade de presença pode trazer para as interações do dia? Hill descobriu que esse pensamento tinha um efeito transformador sobre a energia com que a pessoa entrava em contato com o mundo. Porque quando você começa o dia pensando em como pode servir, você sai de um estado centrado em si mesmo, no que você vai conseguir, no que vai dar certo para você, e entra num estado centrado nos outros, que por paradoxo acaba atraindo muito mais de volta. É a lei da circulação em seu nível mais prático e imediato. Quem pensa em dar antes de receber, acaba recebendo mais do que quem pensa só em receber. Porque o universo responde ao estado de quem dá com um fluxo de retorno que quem está em estado de receber nunca experimenta. Marcos 10, versículo 44 diz: E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. O servo de todos é o primeiro, não por submissão, por lei, por alinhamento com o princípio que governa o fluxo de valor e retorno no universo. Leve o pensamento de serviço com você hoje. Deixe que ele seja a primeira cor no quadro do dia. E observe como o dia responde diferente a essa intenção. Porque seus pensamentos da manhã definem seu dia. E você acabou de escolher os melhores que poderia ter escolhido. Boa manhã. E que esse dia seja uma obra de arte criada pelos pensamentos que você plantou agora.